Quero falar um pouco do anime de Yamada-kun to Level 999 no Koi Yosuru. O primeiro episódio estreou dia 2 de abril e vou comentar um pouquinho do que aconteceu no episódio. Primeiro mostra, nossa protagonista, a Akane. Ela, começou a jogar um jogo online por conta do seu namorado. Ela jogava junto com ele, os dois se divertiam juntos. Passou um tempo, os dois estavam no restaurante. O namorado dela tá meio que fora nela, falando que gostou de outra menina dentro desse próprio jogo. A Akane fica muito triste com o término do namoro, então uma amiga dela tenta dar, um pouco de ânimo pra ela, só que não adianta. Então ela mesma tenta, fazer alguma coisa pra poder mudar isso, e ela acaba voltando a jogar o jogo em que ela conheceu o seu ex-namorado. Dentro do jogo, ela entra numa área específica que tem uns monstrinhos respawnando, que ela fica matando toda hora. E é dentro de uma floresta, e aparentemente tá tendo um evento dentro do jogo, que aquele lugar específico tá dando um drop. No caso, está caindo um equipamento muito raro, com uma chance minúscula, disso acontecer. Então ela começa a atacar os monstros sem saber que isso tá rolando. Então chega um outro player, desse jogo, no caso chamado Yamada. Ele tem um charme meio estranho, tipo um Black Power, com os olhos meio com sono, como se ele fosse meio lerdo. E ele é meio lerdo. A Akane, com toda a sua fúria, jogando várias skills nos pobres bichos, que não tem nada a ver com isso, mas ela está descontando a raiva nos bichos. Ela percebe, que a Yamada chegou lá no local também e pergunta, o que ele tá fazendo ali. Ela acaba percebendo que ele faz parte do próprio clã dela, então ela chega pra trocar uma ideia com ele. Então ela manda mensagem pra ele, falando oi. Só que ele demora muito tempo pra responder. Então ela faz uma pergunta simples, tipo, oi, tudo bem? Ele demora tipo 2-3 minutos pra respondê-la. E isso vai deixando ela brava. Então a feição, tranquila do char dele, junto com essa demora pra responder, meio que a lerdeza, no caso dele. Mas eu diria que era mais falta de interesse em conversar com ela. Deixa ela muito pistola e ela começa a jogar um rage em cima dele absurdo. Aí ela conta toda a história pra ele, falando que ela terminou lá com o ex-namorado e tudo mais. E depois desse, todo o texto que ela digita pra ele, ele chega e fala: legal, você vai continuar explorando essa área aqui? Eu quero tentar pegar essa pedra que seria o drop raro. Se ela já tava nervosa, depois disso ela descarrega mais um zilhão de rage nele e depois ela desloga do jogo. Depois ela percebe que vai ter um evento presencial, com o tema do jogo, o CFO, e ela acaba se interessando em ir nesse evento. Ela chega nesse evento, a amiga dela ajuda ela, a comprar roupa e se produzir toda pra chegar, nesse evento, aonde, o ex-namorado dela vai estar e tentar impressioná-lo com sua beleza, pra tentar, talvez, reconquistá-lo. Só que quando ela chega lá, ela vê que o evento é muito grande, tem muita gente, e a maioria são homens, lógico. Conforme ela vai vendo as atrações, ela acaba gostando, do ambiente. Só que ela, por estar um pouco distraída, ela acaba tropeçando em um menino e acaba caindo no chão. E ela cai, se sente muito envergonhada, começa a chorar. Até que o menino, que ela tropeçou, chega e ajuda ela, pergunta se ela tá bem. E na hora que ela levanta pra cima, ela instantaneamente se apaixona por ele, porque segundo ela acabou trombando com um gatinho. A vergonha que ela tava sentindo naquele momento some instantaneamente quando ela olha pro, menino de cabelo azul. E ela fica bem, tenta jogar, algum charme pra cima dele, falando não, obrigada, agradecendo, por ele estar ajudando ela. Só que o menino demonstra zero interesse nela, ele depois sai andando normalmente. Só que ela meio que reconhece essa atitude meio que fria dele, e um pouco, lerda, e acaba falando o nome Yamada. O menino claramente, respondendo ao seu chamado, vira pra ela e diz: oi. Ela meio que disse no impulso, mal acreditava que era ele, tanto que ela achava que talvez não fosse ele e acaba se perdendo na sua própria mente. Só que o menino confirma que ele é o Yamada. E depois dele confirmar que ele é o Yamada, no meio desse, esclarecimento de quem ele é, ela avista, o ex-namorado e a namorada atual dentro desse evento. E aí que a coisa começa a ficar interessante. Então a Akane e o ex-namorado trocam olhares e ele fica surpreso, em vê-la. Só que tá o problema, ele não ficou surpreso em vê-la, ele ficou surpreso em ver o Yamada, que aparentemente é um jogador
profissional, né, de FPS que também joga CFO, que é o jogo MMO online, né, RPG. E ele fica endeusando ele, falando que segue ele há 3 anos e tudo mais. E ela fica com a cara tipo, estou aqui, tá? Aí ele olha pra ela e fala assim, você estava aí mesmo esse tempo todo, nem percebi. Então, pra não pagar esse mico que ela tava já pagando, né, só ela, né, não percebia isso. Ela tinha um ticketzinho que ela ganhou na entrada do evento, que aparentemente foi meio que na sorte pra ela, que dava aquela pedra com a porcentagem mínima dentro do jogo, né? E ela chega assim pro Yamada e fala, ele é meu namorado. Aí ele fala, não, eu não sou seu namorado. Porque aí ela oferece o bilhete em chantagem pra ele e fala assim, seja meu namorado, por favor. Aí ele aceita ser o namorado dela pra aquele momento. Aí o ex-namorado, né, fica triste, né, porque ele segue o Yamada tem 3 anos, né, nas redes sociais e nunca conseguiu nenhuma interação com ele, porque o próprio Yamada é um pouco introvertido, né, e não conversa muito. E com isso ela conta vantagem, falando que é a namorada dele e que eles já estão juntos. Ela meio que sente que venceu o ex-namorado, só que na hora que vê ele no chão, que ele, né, cai meio que ajoelhado, com aquela forma de humor, né, que tem dentro, né, da comédia japonesa, a namorada atual dele consola ele e eles trocam apelidos fofos, né, na frente dela, e ela fica bad com isso, mostrando que realmente ele gosta dessa namorada atual e que ele não demonstrava tanto assim com ela como ele tá fazendo agora com essa atual. Então acaba, né, essa cena, corta pra outra, que é o Yamada e a Akane conversando. Ela tá quase chorando novamente e o Yamada fala que se já pode ir embora, porque ele já cumpriu a parte dele no acordo, né, que era fingir seu namorado. Só que ela não deixa por estar mal e puxa ele pra um bar, né, pra poder beber com ela. Chegando lá, ela fica comentando, né, quão bonita era a namorada atual, né, do ex dela, e fica sofrendo por aquilo, relembrando flashbacks, né, de coisas que ele falava com ela, que os dois iam ficar juntos para sempre, só que não aconteceu. Ele sempre com reações de que não está nem um pouco interessado no que ela tá falando, dizendo que namoro é meio que perda de tempo, que jogar é muito melhor, e ele acaba falando que nunca teve um relacionamento, que nunca namorou, e ela meio que fala, é sério? Não acredito. Só que ela também vê que a parte romântica da vida também não é lá aquelas mil maravilhas. Então o lado dele pensar que os jogos são melhores também não tá totalmente errado, né? Ela acaba pedindo Yamada pra ir no banheiro. Demora muito no banheiro, começa a chorar, começa a ter, né, aquelas lembranças de novo, né? Que é do término, do namoro dela. Quando ela volta, o Yamada não tá presente mais na mesa que eles estavam sentados. Ela achou que ela tinha ido embora, né? Até porque ele não demonstrou nem um pouco de interesse nela em relação a estar ali naquele momento. Só que na hora que ela vai chorar de novo, pensando que ele foi embora, ele volta com uma sacolinha. E nessa sacolinha tinha um band-aid, porque no momento que ela caiu, né, durante o evento que ela estava, perto do pé, ali em cima do peito do pé, tava, né, sangrando. Ele foi lá comprar o band-aid e ele demonstra um pouco de preocupação em relação ao machucado dela. E isso faz o olhinho dela brilhar e faz ela chorar um pouco de felicidade, porque ela não estava sozinha mais naquele momento, né? Então, um momento de felicidade aí pra ela. Depois disso, ela fala que vai pagar mais Coca-Cola pra ele, porque ele é viciado em Coca-Cola. Ele é um cara muito gente boa. Quem gosta de Coca é gente boa. E os dois ficam ali até cortar pra outra cena, que é aí que vem a parte interessante. Mostra a Akane numa cama, né? Meio com dor de cabeça. No caso, a famosa ressaca. E de fundo ela tá escutando a voz de alguém, tipo, como se estivesse em um jogo. Aí, acabando de acordar, né, ela começa a perceber aonde ela está. Assim que ela bate o olho, ela vê o Yamada de frente, né, dela. E ela percebe que está na casa dele, deitada na cama dele. E aí, ela fica com vergonha e ali encerra o episódio. O final me surpreendeu bastante, porque eu não esperaria que ela já fosse varar na casa do menino que nem conhecia. Provavelmente ela ficou muito bem. E o Yamada parece que ele tem um pouco de gentileza, né, no seu coração. Deve ter levado ela pra casa dela, não ter feito nada, só pra ela poder descansar um pouco e depois acordar mais sã, né, pra não fazer cagada ou deixar ela embora sozinha e expor ela ao perigo, né. Na minha cabeça é isso que aconteceu. Então foi um primeiro episódio muito engraçado de ver as reações da Akane. Ela é muito carismática, ela tem as reações certas, né, de uma pessoa que realmente terminou um relacionamento. Ela fica pistola, né, por causa do ex. Ela tem reações certas, né, quer ficar frustrada.
e ela fez coisas que na teoria uma pessoa de verdade faria. Então eu gostei muito disso. Eles humanizaram bastante o personagem em relação a como acontece no mundo real. E o que falar do Yamada, né? Realmente existem pessoas que têm esse desinteresse, né, em relacionamentos românticos, que preferem jogar, conheço gente dessa forma. E é muito legal ver que conforme o anime vai passando, os dois vão ter sim, né, um relacionamento, os dois vão se conectar de alguma forma, e eu quero ver isso acontecendo. Eu tinha recomendado esse anime, só tinha lido a sinopse, não sabia nada de mangá, não sei se é light novel, não sabia absolutamente nada. Então esse primeiro episódio me surpreendeu também. Então, uma recomendação certa que eu fiz pra vocês. Então, esse aí foi meu review do episódio. Eu basicamente falei o que aconteceu no episódio, mas eu gostei de narrar um pouco disso, porque eu gosto desse formato de comentar da minha visão, né, o que aconteceu dentro do episódio. Essa foi o meu vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, compartilha e faça o melhor de tudo. Assista os outros vídeos de recomendações, beleza? Obrigado e fui.